Semana passada eu vi aqui. Salve, ouvinte da T, tudo bem? Obrigado pela sua companhia. Você já sabe, todos os dias um convidado e um assunto de relevância. As terças-feiras são destinadas ao agronegócio com ele, Gustavo Ribas Neto. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, bom dia Eduardo, bom dia aos ouvintes do Pode Ter. Então tá bom. Hoje falamos mais uma vez sobre a guerra porque há novidades e o preço do agronegócio continua muito volátil por conta do conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que não é mais só entre Estados Unidos e Irã, agora envolve Israel, os Emirados Árabes, o Bahrein, enfim, tantas outras localidades. A gente vê no mercado hoje, né, que a gente fala muito da questão do petróleo, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, a nossa produção de frango, mais de 20% das nossas exportações é para o Irã, não é para a turma do Estreito. Né? Aí. Então a gente tem um foco bem interessante lá e houve muitas mudanças agora recentemente, né? A soja voltou a patamares altos, aí a gente tem os combustíveis subindo também, então a gente tem aquela mexida. O que acontece? Começa a mexe uma pecinha no mundo, o negócio tem um reflexo, né? Ainda ontem o presidente Trump disse que vai resolver a guerra, diz que agora é questão de meia hora ele resolve tudo. O Irã já disse ao contrário, que só termina quando o Irã quiser. E as condições colocadas são condições muito fortes, né? O Irã, eu acho que foi um pouquinho pesado a sua posição, porque com quem que o Irã não brigou? Né? Comigo ainda não. Ele está brigando indiretamente com você, porque a hora que você parar na bomba do posto, é verdade. você vai lembrar do iraniano e falar, esse cara tá me ferrando na minha condição do posto, né? E o pessoal, você vê, ele ataca países no seu entorno, ele para Aí como a gente vê como o mundo é globalizado, né? Há pouco se falava no programa da rádio, né? Sobre a questão de tilápia, que também é uma proteína, que também envolve muito milho, envolve soja, né? E aí você vê perdas que a gente tem. Teve produtor que teve perdas de mais de 10 milhões de reais em tilápia e você acaba tendo uma restrição de mercado, né? Porque você é um produto também que a gente pode e deve aumentar as nossas exportações, porque a gente foca essencialmente, vamos dizer, é muito grande o frango, daí você tem suínos, depois bovinos, e aí a tilápia acaba ainda ficando para trás. E esses mercados hoje é um mercado que a gente tem muito a entrar, né? Aqui, por exemplo, nos Campos Gerais, essa região de Toledo, Palotina, a produção agrícola se transforma grande parte em proteína. Aqui nós estamos começando a visualizar um pouco mais isso, né? Iniciativas, por exemplo, como da Frisia, que agora vai começar a moer soja, né? E aí você já tem uma fábrica de ração vinculada a ela, você tem daí a produção do farelo que ela mesma vai produzir para colocar na fábrica, o milho que ela já produz. A gente vai caminhando um pouco para o que acontece nessa região lá, Toledo, Palotina, Cascavel, que consomem o que produzem. Isso para nós é muito importante, a gente ter a variedade de produtos para a gente exportar, para colocar no mercado, para que a gente possa cada vez produzir mais e consumir essa produção de modo que mantenha a rentabilidade no campo. Aí você não está falando só da tilápia, está falando do agro como um todo. Isso, porque você vai produzir, quando se fala em milho e soja, a tilápia é isso, o frango as aves, os suínos são, o ovo o leite né? Aqui a gente tem uma posição muito forte com o leite, né? O nosso leite é referência aqui pro mundo. E cada vez se fala muito assim, o agronegócio é setor primário, né? E aqui a nossa região mostra que não, porque o nosso setor primário não é só setor primário. Nosso setor primário é maltaria, nosso setor primário é queijaria, nosso setor primário é produção de floresta, nosso setor primário é produção de óleo de soja. Então, a gente tem nas nossas indústrias a grande maioria vinculada ao setor primário. Se a gente for pensar o que a gente produz aqui, né, a gente está com a Nissin vindo para cá, setor primário. Né, a gente tem o madeiro, a estrutura toda do madeiro é setor primário. Né, você tem toda a estrutura da Arauco, a nossa águia, que é de casa, né, setor primário. Então a gente tem um foco muito grande nisso e a gente verticaliza o agronegócio fazendo com que a gente possa alavancar, verticalizar
E essa verticalização está muito ligada à questão comercial, e a questão comercial está muito ligada ao que acontece no mundo. Então, a hora que a gente vai fazendo uma análise que, teoricamente, talvez a gente esteja indo para um final de uma guerra, a gente vê que, apesar que eu tô... Você tá descrente disso, não tô acreditando. Não tá acreditando muito. Não acredito tanto assim no cenourão, né, como ele tá falando. Eu tô vendo que você não tá acreditando muito. Eu acho que vai mais tempo, né? Mas a gente precisa estar muito atento realmente aos posicionamentos mundiais, e também essa questão política global é muito importante, porque essas influências, essas atuações em outros países, com corretos ou errados, a gente tem que haver um regramento para que a gente tenha no mundo a garantia do consumo, a garantia da produção, e a gente perde um pouco com isso, porque você acaba não tendo mais as especialidades. Por exemplo, o Brasil seria um especialista em produção agrícola, fazendão do mundo. Para o fazendão produzir, nós precisamos do petróleo, que está lá, Hormuz e companhia, lá perto do Estreito. Então pode ser que não vá nem passe, né? Não vá nem volte. Nós precisamos do fertilizante, apesar de a gente termos o potencial aqui e não utilizarmos, que estava lá na Rússia, naquele rolo que tem Ucrânia, naquelas bandas que deu problema também. Eu nunca entendi, Gustavo, por que a gente não produz fertilizante, a gente tem essa capacidade? A gente tem problemas na nossa questão ambiental. O Brasil acaba por um impacto grande e pontual, mas na teoria toda do Brasil isso é pequeno. Ele acaba não fazendo a obrigação que a gente tem no nosso país, que é explorar nossas riquezas minerais, porque isso é obrigação. Está na nossa legislação que é obrigação que a gente explore. E hoje tem ferramentas, tecnologias que tem como fazer, tem como atingir. Nós temos muita reserva e nós não estamos utilizando. Temos também reserva em petróleo, também estamos subutilizando. Veja o que aconteceu na Venezuela. Maior reserva de petróleo do mundo, um país que está em miséria, em frangalhos, e que se você for ao Oriente Médio, se você for ao Irã, se você for a Abu Dhabi, se você for para todos esses locais, você vai ficar abismado como esse pessoal gasta dinheiro, como tem riqueza lá. Petróleo. Mas por que acontece, vai tão mal aqui e vai tão bem lá? Né? Porque a gente precisa explorar, precisa utilizar com sustentabilidade, com tecnologia, né? Com várias coisas. Né? A gente falava outro dia, por exemplo, tecnologia, uma preocupação quanto ao nosso contorno leste, contorno norte. Pode haver um vazamento de água. Tem tecnologia para isso. Né? A gente tem a produção com muita tecnologia, a gente não explora, e essa exploração vai fazer com que a gente consiga avançar ou não, que a gente fique lá a refém de outros, que hoje a gente é refém. A gente é refém no fertilizante, a gente é refém no petróleo, e aí a gente não é independente. O Brasil produz para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no mundo. Beleza? Mas produz... Mas compra petróleo. Se tiver petróleo, se tiver fertilizante. Então, a gente também, como o agronegócio procura verticalizando para a gente chegar no final, colocar o produto final na mesa das pessoas, desde o começo lá, de colocar a semente no chão até colocar a tilápia, por exemplo, na tua mesa, a gente precisa fazer isso nos outros segmentos, precisa ter a garantia que a gente possa fazer a nossa produção. Bom, terça-feira que vem o Gustavo volta e nós vamos ver se acabou a guerra ou não, né, Gustavo? É verdade. Já vamos ter uma ideia. Obrigado, Gustavo. Boa semana. Um abraço. Obrigado a você que esteve conosco aí no Pode Ter. Semana que vem tem mais Gustavo Ribas Neto e amanhã a gente tem mais convidado para você aqui no canal da T. Valeu.